Guru Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shilarupa Pantanugam Govinda Bidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Guru Chadivya Bhagavat Premnui Bijapradam Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Então, boa noite a todo mundo, mais uma vez, super feliz de estar aqui com vocês e hoje já começou animado, então vamos aproveitar que já está no meio de uma conversa e vamos dar adiantamento à história. Um dos temas que tinha ficado para a gente falar hoje, que é uma resposta à pergunta da Clarissa sobre um yoga específico, acabou gerando uma série de outros questionamentos e interpretações causados por todos os efeitos que o mapa apresenta além de um determinado yoga. E a conversa toda estava rolando porque algumas interpretações, quando elas não têm uma profundidade adequada por causa das regras que são infinitas, a gente acaba caindo num viés negativo ou num viés equivocado, que é o caso de debilidades. Então, a gente já falou isso outras vezes, a gente estava falando isso exatamente agora de novo a respeito do Sol, que é o grande personagem da história das exaltações. Vênus também é um grande personagem na história da exaltação. Por quê? Porque a gente pode entender uma bênção que vem como uma maldição ou uma maldição que vem como uma bênção. Tudo depende da forma como a gente utiliza essa energia, que já é o resultado da forma como a gente acumulou essa energia ao longo das nossas vidas. Então, muitas vezes, superficialmente, a gente olha para o mapa natal e o planeta está mal posicionado ali, seja por signo ou seja por casa. Se ele tiver bem posicionado no Navamsha, quer dizer que o resultado disso pode já não ser tão negativo. E quando isso cai nos signos de maior debilidade para determinados planetas, existe um yoga que é o Nityabanga Raja Yoga, que anula essa debilidade, mas não é uma regra fácil. Por quê? Porque pode ser inúmeros efeitos que anulam aquela debilidade. Então, é muito importante que a gente tenha essa capacidade também de ter paciência, de olhar camada após camada e procurar essas regras que, de certa forma, facilitam a vida da gente. Por quê? Porque direcionam a forma como cada planeta pode acabar dando resultados melhores do que ele daria numa primeira análise. Outra coisa que acabou que a gente falou um pouquinho antes é que a Clarissa autorizou a gente dar uma olhada. Eita, não era para ter falado que era o mapa da Clarissa. Qualquer coisa, a Amanda edita isso depois. Então, a gente vai dar uma olhada no mapa e aí a gente vai observar os yogas que aparecem nesse mapa, além do yoga que é... Oi? Tá liberado, cara. Tá liberado. Beleza. De uso público. Tá bom. Então a gente vai dar uma olhada no mapa da Clarissa justamente para responder a pergunta dela sobre um yoga, que é o Kala Sarpa Yoga. E a partir desse yoga, a gente vai dar uma observada já em outros elementos que compõem a rede de resultados possíveis e que já aconteceram, evidentemente, na vida dela relacionados a essas energias.
Como a gente estava também falando antes, e eu acho que isso é uma coisa bem interessante da gente trazer alguns elementos, faz parte da fala da Ana também, que quando a gente inicia, né, praticamente o estudo a partir da concepção védica, a gente entende que os planetas são agentes divinos. Eles não têm um interesse nenhum de prejudicar a vida da gente. Eles vão fazer o melhor, inclusive, que eles podem para ensinar a lição para a gente, para que a gente não continue sofrendo. Mas algumas lições são sofrimento inevitável. E aí a gente vai ter que passar por isso. E não é culpa do planeta, é culpa da gente mesmo. Mas, como eu estava falando também, né? A gente vai viver diferentes tipos de eventos que a gente não queria ter que viver eles, mas eles fazem parte da nossa existência. E a gente pode, a partir desses eventos, adquirir poderes, adquirir, como se fosse um jogo, né, pontos de experiência. Então a gente vai acumulando pontos de experiência que vão aumentando o nível da gente em determinados tipos de coisa. Então é como se a gente fosse fazer musculação e a gente vai aguentar cada vez mais levantar peso, a gente vai ter cada vez mais fôlego, mais força, mais coragem. Uma pessoa que corre vai correr cada vez mais, vai correr cada vez melhor. Então, o sadhana é a prática, o exercício da alma, né? Então a gente tem que fortalecer esse sadhana para a gente fortalecer, que isso também é muito interessante, né? Numa teoria de eletricidade, existem resistências. Resistências são medidas em amperes. Então a gente tem uma corrente elétrica que pode ser 110, 220, 330, 440 e vai embora. E a gente tem os aparelhos eletrônicos que têm uma amperagemzinha dentro deles, que é o quanto eles aguentam receber de potência. Não é de voltagem, é de potência. Então, assim, você está recebendo 220 volts ali e tal, mas você pode estar utilizando uma máquina que vai estar gerando 50 watts ou 1.500 watts ou 2.500 watts e vai embora. Então, assim, tudo depende da quantidade de resistência que esse equipamento aguenta. Então, eu já falei também uma outra vez que era como se a gente despertasse a consciência da gente mesmo, tivesse um despertar da Kundalini, fritava, 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 ia fritar. No mínimo ia ficar louco. No mínimo ia ficar louco, se não ficasse feito Nietzsche, meio paralítico, assim, meio paralisado, porque ia fritar o sistema nervoso inteiro. Por quê? Porque a corrente de energia ia ser tão forte que ia fritar o sistema da pessoa de entendimento e processamento daquela informação. Então, o sadhana, e aí o sadhana ele pode ser diretamente com a sua forma de Deus adorável, ou se alguém estiver fazendo uma forma de sadhana para melhorar a relação com algum planeta, esse sadhana, ele aumenta a amperagem que você aguenta receber energia daquele planeta. Você está fortificando a sua conexão com a origem da energia divina. Então você pode tipo fortalecer toda a sua rede de canal de recepção e entender que quanto mais você fortalece isso, mais resultados positivos você vai gerar. Por quê? Porque você entende o que o planeta está dando para você, entregando para você, e você entende que, véi, seja uma prova, uma dificuldade, um desafio, ou seja um mérito, né? O mérito seria a nota que a gente tira daquela prova. Então, o mérito, o resultado, o lucro daquilo, você, tipo, tanto faz, porque é inevitável. Então, assim, tudo que a gente tem de bom nessa vida já é mérito que a gente está gastando. E todas as dificuldades que a gente passa vão gerar méritos para o futuro, se a gente conseguir superar elas. Senão, elas vão virar dificuldades de novo, e de novo, e de novo, até a gente aprender a resolver isso. A grande ideia é que é o seguinte:
A gente começou o estudo da gente, e isso é uma ilustração legal também, desmanchando o brinquedo. Então é como se fosse um Lego gigante, e a gente desmanchou ele inteiro e separou todas as pecinhas por cor, por região, por tipo, e a gente está com um brinquedo todo espalhado agora. Isso é um processo de desconstrução analítica. Isso é usado para, tipo, é um método científico que é interessante de ser usado em cena de crime, coisa de investigação, tipo para você poder entender por todas as perspectivas possíveis o objeto que você está trabalhando. Então você desconstrói ele completamente e analisa cada um dos elementos separados. Beleza. Só que você entende que isso só funciona se tiver junto. Então você vai começar a juntar uma pecinha com a outra e você vai ver se vai dar curto-circuito ou não. Porque se der curto-circuito, você vai ver que ali está dando alguma coisa errada e você vai investigar o que está dando errado. E você começa a remontar esse seu personagem. A sorte é que a gente tem um manual de instruções. A gente tem vários, inclusive. A gente tem um mapa que vai dar todas as áreas divisionais e possibilidades de você remontar esse boneco da melhor forma possível. E aí, no caso, a gente também tem as escrituras sagradas que dão a orientação para a alma fazer a melhor configuração possível desse personagem. Porque quando você desmonta ele, você pode remontar ele de uma maneira mais apropriada, eliminando todas as arestas indesejáveis daquilo que você estava tendo que lidar anteriormente, sem saber se era como se fosse aquele castelo de pauzinho que você fica com medo de puxar e desmanchar o tempo todo. Mas depois que você já desmanchou tudo, você pode montar ele com segurança. Então, uma coisa interessante que a gente tem que entender é o seguinte: todos os planetas trabalham juntos. Se eles não estão dando bons resultados porque eles não são amigos, a culpa é da gente, não é dos planetas. A culpa é da forma como a gente está tentando juntar a energia de planetas sem entender o que é que eles estão querendo oferecer para a gente. Então, ao invés da gente tentar modificar o evento que já está acontecendo ou negar a existência de algo que está acontecendo, a gente tem que entender como esse meio ambiente, esse fenômeno é favorável para a evolução da gente. Então, é muito interessante observar esses planetas como personagens, porque tinha um desenho animado, e eu acho que ninguém aqui conhece esse desenho animado, e ele é muito xarope, esse desenho animado. Nem é do meu tempo, mas eu vi tanto essa doideira ao meu redor que eu aprendi sobre o que é. Se chama Ben 10, e ele tem um relógio de plástico gigante que conecta ele com a outra dimensão, com várias dimensões. E quando ele pode rodar esse reloginho e ele tem 10 personagens que ele escolhe, que tomam o corpo dele e ele vira um monstrão com características específicas. Então ele vira um avatar de um determinado personagem de acordo com a escolha dele. No começo, isso é que é legal, os desenhos animados são muito malucos. Porque assim, no começo, ele não sabia usar o relógio. Então, o que acontece? Ele vinha qualquer bicho para ele. E às vezes ele estava no deserto e vinha um sapo para ele. Às vezes ele estava tipo num lugar que era uma floresta e vinha um bicho maluco. Então, o que acontece? Ele foi aprendendo a melhor maneira de usar cada personagem desse no momento mais adequado para usar. A mesma coisa é a gente. A gente tem 9 planetas. Cada um deles com uma característica específica e com propriedades para a gente usar no momento correto, na situação correta. Só que a gente acaba usando o personagem no momento que não é para ele agir ali ou acaba trazendo energias diferentes. A ideia é que a gente carrega todas essas energias juntas e a gente precisa aprender a utilizar elas da melhor maneira.
Então, assim, para a gente partir já para a interpretação desses yogas e entender que, primeiro, a gente não pode se limitar a um determinado efeito, nem que ele esteja acontecendo e a gente esteja vendo ele acontecer. A gente não pode se limitar a ele. Tipo, ele é o resultado de uma série de outras situações, eventos e energias que geram aquele resultado naquela situação. E mesmo assim, a gente pode aprender a polarizar esse efeito. Gente, agora tá travando. Eu não sei se é só para mim ou se é para todo mundo. Tá travando? Para Oi? mim, não. Aqui tá, mas eu preciso saber se é para todo mundo. Para mim também. Tá travando. Ixi. Não tá travando para mim. Se você puder repetir, porque foi uma parte importante. Ah, beleza. Não, eu estava falando que o seguinte, a gente não pode se apegar a uma interpretação tipo pontual, nem de algo que realmente esteja acontecendo, porque aquilo é o efeito de uma série de outros eventos. Então, mesmo algo que realmente está acontecendo, a gente vê, tipo, pô, isso aqui é resultado de tal coisa. Sim. Então, é só para já pegar dessa ideia, né? E aí, pronto, trazendo o exemplo já do mapa que a gente vai avaliar, que daqui a pouco tu pode compartilhar, só para a gente trazer a ideia de que o planeta ele está numa casa maléfica e no signo de debilidade para ele. Necessariamente, pelas regras, a gente poderia ver, pô, esse planeta tá ruim, ele tá dando resultado negativo, ele não tá completamente favorável. Beleza, mas a gente procura um pouquinho mais na regra e a gente vai ver que esse mesmo planeta tem um yoga que anula essa debilidade dele. Anula a debilidade pelo signo, mas a casa continua sendo maléfica. E aí o resultado desse planeta nessa casa tem que ser avaliado também, mas aí tem um alívio, ele não está mais na máxima debilidade dele, porque o yoga anulou essa máxima debilidade. Então, ao invés de a gente tipo focar num efeito que poderia ser realmente muito ruim, a gente já tenta ver como a Parama está falando, né? Falou na questão do Sol na casa 12. Fala sobre essa questão de como essa pessoa vai lidar com o poder, fala da forma como essa pessoa vai se colocar também a serviço, e também esse lugar de que é o último passo para entrar numa escala mais elevada, que pode ser uma dimensão mais elevada de consciência, uma realidade mais elevada, ou mesmo dentro de si, que aí é no caso desse mapa que a gente vai olhar como o lag, né, escorpião, é a possibilidade de se transformar e de se renovar constantemente, tirando energias de um lugar muito profundo, porque isso está dentro do escorpião. Mas quando a gente olha a casa 12 é uma casa de inconsciente, é uma casa do desconhecido também, como a casa 8, mais diferente. Então, como a Ana estava falando lá, né, ela teve essa situação de quase morte. Experiências de quase morte geralmente são a ativação da casa 8 ou da casa 12. Quando acontece uma situação súbita e inexplicável, que a pessoa entra e sai, aí isso é a casa 8. Geralmente, quando é a casa 12, leva para um processo de internação e tratamento mais longo. Por quê? Porque o tratamento é o reflexo, é o Shakti Drishti disso na casa 6, que fala sobre o processo de regeneração completo da saúde da pessoa. Então, cada um desses lugares vai trazer uma série de diferentes tipos de efeitos, mas a pergunta da Clarissa especificamente começava pelo Kala-Sarpa. E aí, fala, Parama.
Só um pouquinho, porque eu conheço o mapa da Clarissa e porque eu me identifico com ele. Tanto a Clarissa como eu temos Marte. Ele forma um yoga que está no Pancha Mahapurusha Yoga, ou seja, um dos 5 yogas principais. Marte é um natural maléfico, ele está exaltado pelo Lagna, ele está exaltado pelo signo. Enfim, você pode dizer, nossa, que coisa incrível. Depende. Depende da capacidade que a pessoa tem de usar essa energia. Da mesma maneira, o Sol exaltado, Marte exaltado, pode ser um perigo na vida da pessoa, se ela não aprender a transformar essa energia e a colocar essa energia num propósito, porque Marte, ele não anda sozinho, ele segue o rei, ele precisa do Sol. Então, vamos pensar no Sol, já para começar, né, no mapa da Clarissa, onde é que está esse Sol? E aí, no caso dela, que tem essa conjunção com Saturno, e aí fazendo paralelo com o meu, só porque eu já pensei muito sobre esse assunto. Essa conjunção de Sol e Saturno pode ser uma coisa boa para o Sol, do ponto de vista espiritual. Como é que a gente coloca Marte a serviço desse Sol? Então, é o general do rei. Onde é que está esse rei? Qual é o propósito desse rei? Eu achei lindo o comentário da Ana, é a casa mais próxima, no caso da Clarissa, da transcendência de Deus. Então, assim, o que esse Sol está procurando? E aqui esse Marte vai servir, sendo que ele é o regente do nosso Lagna. E no caso da Clarissa, assim, no meu também, porque eu tenho 2 planetas, o Atma Karaka e o Amatya Karaka, em Dhanishta, ou seja, regida pelo Sol, e a Clarissa tem 3 planetas em Chitra, até onde eu vi ali rapidamente. Assim, Marte é o dono da história. Como é que coloca essa energia para trabalhar de uma maneira saudável? Então, de novo, é um yoga favorável, é um yoga que fala sobre poder, mas poder só quer quem não sabe a responsabilidade que isso significa. Então, eu vou defender de novo aqui a ideia de que Marte e Saturno funcionam bem juntos. Eu acho que até mais Marte precisa da energia de Saturno para poder dar bom resultado. Porque se ele tiver qualquer uma outra coisa perto dele, a impaciência, a ira, enfim, uma série de coisas vão fazer com que ele funcione mal. E aí, já esticando um pouco, a gente falando sobre eu vou colocar coração também, eu vou também colocar. Só para Mercúrio um pouco, né? Assim, e também Marte e Mercúrio, eles têm tudo para se desentender, mas eles precisam trabalhar juntos. Então, como é que a gente consegue unificar forças que são antagônicas, pensando nesse campo de forças que eu falei outro dia do Nietzsche, assim, como é que as forças que são favoráveis e as que não são favoráveis podem trabalhar juntas? Porque a gente é um organismo vivo, elas têm que trabalhar juntas, esse é o nosso karma, isso é como a gente é composto. Então, eu sei que é o Sadhana, mas qual? E aqui eu deixo com vocês. Sabe que eu fiquei pensando muito sobre Hanuman Chalisa e sobre a questão de Rama, o Sol, né? Hanuman, Shani. E agora eu não me lembro como é que... é que Hanuman também representa Marte, no sentido de ele ser um soldado de Deus, sabe? De ser um, né? Que fez um general, né? E daí que veio essa história de que o Sol, um bom Sol, ele está a serviço de Deus no sentido de servir o povo, né? E o rei, um bom rei serve ao povo. Servindo ao povo, ele serve a Deus. Esse é o dharma dele, digamos assim, né? Só que esse Sol e essa potência, ela precisa da ação, precisa da prática, e a ação e a prática, como tu falou, né? Marte e Saturno falam a mesma língua nesse sentido, né? Aí agora me veio uma outra coisa, assim, que a casa 12 é a casa mais próxima de Deus, né? E representa a Atma, então o Sol na casa 12 não é muito ruim, não é ruim, eu não vejo ruim, não.
né? Tipo, a alma perto de Deus não é nada ruim. Também Olhando não vejo como ruim aspecto, Sol em Capricórnio ou em Aquário. Gente, Sol em Aquário, eu acho que é a potência do Sol realizada no caminho certo e a debilidade dele. Então, assim, só quem tem Sol debilitado é que sabe o que é isso. Mas sabe o que me vem agora dessa pergunta que tu fez? É, assim, um teatro material, né? Então, os planetas, os grahas, estando nos mundos materiais, desempenham papéis em que talvez Saturno e o Sol sejam inimigos. Tem as histórias que descrevem isso, mas é muito mais para a gente refletir sobre isso do que eles serem inimigos de fato, né? Porque se a gente já está entendendo essa história de personagem e alma, né? Essa alguma distinção, ainda que esteja integrado no aqui e agora, essas duas coisas, né? E imagina os grahas, né? O quanto eles entendem que precisam desempenhar certos papéis para esse teatro material acontecer. Essa, sim, veio numa sessão de Hanuman Chalisa e pensando nessa proximidade do Sol e de Saturno, e foi lindo, assim, essa reflexão, e desmanchou isso que o Goura falou sobre, mesmo que as coisas estejam acontecendo ali, né, seja um fato, o desafio, esteja no olho do furacão, ainda assim a gente precisa enxergar isso como um teatro material, né, que existe uma aula mais profunda acontecendo, que se a gente se ater àqueles sofrimentos e aquele caos, né, a gente não vai pegar as partes mais profundas e que são extremamente poéticas, mesmo no drama, né? E que uma coisa assim é como se existe a ação a lei kármica, né, da ação e da reação. E é isso, não tem história para ninguém. Porém, parece que, além da ação e da reação, a culpa que às vezes se carrega, ela reforça isso, sabe? Ela forma o próprio samskara, entendeu? Tipo assim, uma criança vai meter os dedos na tomada. A tua ação é tirar isso, para evitar que isso cause dano. Só que na hora que tu fez isso, a criança caiu, e daí isso gerou uma coisa que a criança não sabe, que enfiar o dedo na tomada e levar um choque. Ela olha para ti, tipo, como se tu tivesse agredido ela, e aí tu esquece da tua função dármica e se atém a um outro processo, que é se sentir culpado porque a criança se sentiu agredida. E talvez, sei lá, digamos, tenha cortado a cabeça, tu tem que ter levado ela para o hospital, foi 3 pontinhos, sabe? E daí todo pô, tu fez o que tinha que fazer, só que os cálculos dos movimentos não foram tão precisos, né? E aí a culpa toma conta de toda a história, né? E talvez tu leve anos e anos e anos aquela história, fica guardada no subconsciente, no inconsciente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Entende? Tipo, a ação e a reação tá ok, né? E daí tem o Dharma. Mas aí a culpa, né, afunda o negócio, assim, e parece que toma parte do processo como se fosse o campo principal, assim, a coisa mais importante que esteja acontecendo, né? Porque a gente, isso acho que daí entra essa história do drama, né? A gente dramatizou mais do que realmente foi, né? Fala. Rapidinho. Claro. Só para contar o Nietzsche mais um pouco, quando ele fala do campo de forças, ele vai falando disso. Então, Marte exaltado em Escorpião no ascendente, mas o Sol está não sei aonde. Então, são campos de forças. Krishna diz que o meio ambiente é sempre favorável. Favorável para quê? Para o nosso desenvolvimento. Então, uma austeridade
Eu sempre confio em Saturno, gente, sério, de verdade. Se ele está colocando ali, é porque a gente tem condições de atravessar aquilo. A culpa é uma coisa de Saturno também. E aí eu vi uma coisa sobre a vingança, que tem a ver com Escorpião, mas tem a ver com culpa e responsabilidade, que é se você... A vingança é uma forma de ateísmo. Ou você confia em Saturno e o bicho está fazendo o que é certo, ou você não confia. E aí você é ateu, e aí você vai resolver com as suas próprias mãos, e tudo bem, é cada um na sua. Mas se a gente consegue entender um lugar de, assim, um lugar de compreensão de que tudo é karma, tranquiliza um pouco. Mas também a gente conversando sobre os karmas de Saturno, você vê uma mulher indiana carregando 15 tijolos na cabeça com uma criança de cada lado, você fala, puta, isso é um karma com Saturno, mas eu não vou achar que isso, eu não vou concordar com isso. Essa desigualdade, essa miséria que gera a riqueza de pouquíssimos, isso é outro karma muito ruim com Saturno. Então, o que está acontecendo? Só que a nossa capacidade de visão, assim, não abarca tudo isso. Então, a gente fica num lugar de culpa, que é, pô, como é que eu tenho e essa mulher está carregando tijolos e aí o outro que tem 3 vezes a fome do mundo não faz nada em relação a isso, então vira um angu no qual, na indignação, que tem muito a ver com Marte, da qual a gente pode se perder. Então, eu sinto que, na medida em que a gente vai evoluindo mesmo espiritualmente, essas questões vão ficando mais complexas. Então, a indignação é uma coisa justa e, ao mesmo tempo, é maia, segurando a gente num lugar sobre o qual a gente não tem controle. Então, como é que a gente vai passando mesmo? É por aí que eu tenho entendido a astrologia e tentado aplicar a astrologia. Enfim. É isso, tá tudo certo. É que eu fui guardando tanta coisa para falar que eu esqueci todas que eu tinha marcado no começo e eu já esqueci as últimas, então uma coisa. Foi por isso que eu pedi para falar rápido. Tudo bem, tá tudo certo. Não se Essa perde. yoga no céu lá em Peixes, né? Altas bênçãos, né? Tá fazendo trazendo vários presentes. Tudo isso é muito, muito bom resultado, né? Tudo isso o Tara Bhadrapada falando aí. Eu estava trazendo, vamos continuar falando sobre o Sol, que é divertido falar sobre o Sol. A gente estava fazendo uma observação sobre um mapa, que é um mapa, assim, bizarramente cheio de exaltações impressionantes, assim, você dizer, véi, que coisa é essa, assim, coisas muito poderosas mesmo. Que essa pessoa poderia ter se desorientado na vida e se tornado uma pessoa completamente materialista e autocentrada, tipo, no prazer e no desenvolvimento econômico e em toda essa questão de luxo, ostentação e prazer e todas essas paradas. Aí você pensa, caraca, velho. O problema aí não é o sol, né? O que eu quero trazer. O que eu quero trazer é o lugar do rei. Porque isso são características de alguém que vem com mérito para ser um rei ou uma rainha. Aí você olha para Leão, a casa 11, com Urahu e Saturno. Véi, qual a possibilidade de dar bom? Qual a possibilidade disso dar bom na casa 11, Iraho e Saturno? Saturno em Purva Falguni. Então, assim,
Véi, não vamos falar do resto do mapa para não ficar maluco, porque é maluco, assim, 2 Mahapuruxa. É, tipo, tudo bem. Qual é a questão? Quando a gente pensa Vênus, Marte e Rahu em conjunção, vai dar ruim, velho. Vai dar treta, vai dar ruim, vai dar algum problema. Quando a gente pensa eclipse, meu amigo, eclipse, esse aí não vai avançar na vida, não. Tipo, não tem futuro. Pode esquecer, não tem futuro. Aí você olha, Marte, Vênus e Rahu em conjunção, Krishna. Você olha, nascer num eclipse, Chaitanya Mahaprabhu. Aí você foi, véi, pega as regras. E assim, deixa elas ali, porque precisa, para poder aprender a ler, escrever e contar, precisa das regras. Mas assim, chega um momento em que a gente precisa ir além das regras. E isso é um grande ensinamento das gopis, num dos passatempos com Krishna, quando Krishna está com dor de cabeça. Então, Krishna fala no Bhagavad Gita também, né? Tipo, abandone todas as regras e regulações e simplesmente me sirva com amor e devoção, seja meu amigo, né? E, tipo, não se preocupe com o resultado de cumprir com o seu dever. Krishna fala para Arjuna, não se preocupe, eu vou assumir o resultado de todas as suas ações que você fizer para o propósito do Dharma. Então, assim, a gente tem vários elementos que, de certa forma, burlam as leis kármicas. E a gente tem também a interferência direta e pessoal de uma grande personalidade. Então, o mestre espiritual fidedigno e autêntico, ele consegue, de uma certa maneira, transformar o karma da gente na medida em que a gente é sincero e se entrega ao processo. Então, existem todos esses vários fatores. Então, é só para reforçar, né? Tipo, o que a Parama estava falando. Saturno e Marte pode dar bom resultado? É para dar bom resultado. Marte e Mercúrio pode dar bom resultado? É para dar bom resultado. Rahu e o Sol é para dar bom resultado? É para dar bom resultado. Vai dar resultado ruim? Vai. Quando? A vida todinha. Mas isso é para você aprender, meu velho. Foi você que quis. Tem uma coisa engraçada, estilo... Eu não posso falar por mim, né? Porque aí eu tô jogando pedra em mim mesmo. Mas Gurudeva não tinha esse negócio de, casou, vai separar. Não, não, velho. Agora você vai roer esse osso aí até o fim, velho. Não foi você que escolheu. Se você tivesse me perguntado se era para casar ou não, eu ia dizer case não, velho. Tome sannyasi, mas você não quis casar. Agora o problema é seu. Vá lá e coma a sua bronca. Olha o carro aí que você arrumou. Então, assim, a gente é engraçado. Tipo, outro dia a Fernanda estava falando, tipo, tem gente que tem gatilhos com palavras, né? Tem gente que não pode ouvir o nome de Deus, que se coça todinho, fica logo agoniado, engasga, fica vermelho, quer correr. Outras pessoas não podem ouvir a palavra mimado. Mimado, é muito mimado. Véi, é mimado mesmo. Mas você não tem misericórdia. Misericórdia? Saturno tem misericórdia? Véi, Saturno dá o que o cara tem para receber, véi. Tipo, cara, tipo... É que, assim, não pode fazer esse tipo de piada, né? Mas é o que rola também. O cara vai na festa e leva, tipo, local, cerveja local e vai tomar Eisenbahn, vai tomar, tipo, Heineken, vai tomar, tipo... Véi, você vai tomar o que você levou, você vai curtir o que você gerou, a sua necessidade, a sua capacidade. Então... Vamos abrir o mapa para poder olhar os yogas, senão a gente vai ficar só viajando aqui a noite todinha. E contando piada.
tela aqui com os yogas e você o mapa, como é que vai ser? Abre o mapa e aí eu vou estar com alguns yogas abertos aqui no meu aplicativo e tu coloca os yogas que tem aí, porque apareceram alguns mais aí no teu. Só para a gente ter uma ideia. Ah, também, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, agora é um bom momento para isso. Então, o Mohan chegou por aí também. Boa noite, Mohan. No meu mapa também tem o Kalasapa. Eu quero muito ver o seu mapa, Ana. Depois você compartilha comigo, por favor. Então, o que eu vou falar para a Clarissa serve para você, serve para todo mundo. Eu estava vendo sobre o humor que a gente deve ler o Gita. E aí um amigo meu evangélico estava falando sobre o humor que a gente deve, o que a gente deve atrair para a gente tentar, pelo menos, para ler a Bíblia. E eu acho que isso tem a ver com o mapa. O mapa é você colocar a pessoa nua na sua frente, toda a fragilidade e toda a potência que às vezes ela nem conhece. Então eu peço aqui para minha amiga Clarissa, que tão generosamente está permitindo que a gente olhe o mapa dela, que a gente olhe com esse humor, assim, de acolhimento e de afeto, por favor. Como a gente deve olhar todos os mapas, inclusive o nosso. Então, eu vou compartilhar aqui o mapa da Clarissa. Obrigada, querida. Eu vou deixar o microfone aberto, porque ocupa a página inteira, depois eu não consigo acessar. Também Beleza. te amo, Clarissa. Está compartilhando? Agora, abriu. Então, quer que aumente alguma coisa? Quer que coloque esses dois aqui maior? Eu acho que é melhor, coloca o D1 e o D9 maiorzinho, porque a gente visualiza, e aí depois a gente vai para os yogas, só para... Tá dando para ver bem? Tá massa, tá beleza. Bora. Então, né, só para a gente, tipo, se localizar nesse mapa do lado esquerdo, que é o mapa natal, o ascendente é Escorpião com 22 graus e Marte com 26 graus. Isso, tipo, vamos para detalhes, mas são detalhes interessantes, que é o seguinte: se o ascendente está com 22 graus e Marte está com 26 graus, quer dizer que se você faz a cúspide desse ascendente, Marte dá efeito no Lagna, e não na casa 12, porque ele está com mais grau do que o ascendente. Então, isso quer dizer que o efeito ele vai se manifestar a partir daí, né? A partir desse ponto. Ele está com mais poder de ação, de construção, de início, do que de resolução. Mas isso é só um detalhe. Aí a gente vai para a casa 12. Na casa 12 tem o Sol e Saturno com 1 grau, a Lua com 18, Júpiter com 21 graus. A gente já tem aqui, logo de cara, antes disso, né, voltando para o ascendente, o fato de Marte estar no ascendente e reger o próprio ascendente, isso já gera um yoga, que é o Ruchaka Yoga, que é dos Mahapurusha Yoga. Então, isso já é uma exaltação de um planeta que vai dar muito, muito resultado positivo, mas como a Parama estava falando, ao mesmo tempo como é que chama? É um grande poder que exige uma grande atenção na forma como vai manifestar essa ação. Para entender a pergunta da Clarissa, a visualização do Cosmic Insights é legal, por quê? Porque ele coloca Rahu e Ketu vermelho, porque eles são os únicos planetas retrógrados nesse mapa. Então, Rahu e Ketu, eles são sempre retrógrados, né? Então, se a gente olhar aqui entre a casa 2 e a casa 8, a gente tem todos os planetas concentrados em 3 casas. Isso gera outro yoga. Então, a gente já tem aqui, através de um tipo de interpretação,
a gente tem um Kala-Sarpa com todos os planetas dentro do eixo de Rahu e Ketu. Por quê? Porque Rahu é a cabeça, Ketu é o corpo e eles andam no sentido anti-horário. Então, o espaço entre a cabeça e o corpo, no sentido que eles estão andando, está ocupado pelos planetas. Os planetas estão dentro do eixo de Rahu e Ketu. Alguns astrólogos fazem diferenciação entre esses lados, outros não fazem. Outras regras colocam o seguinte: se Rahu e Ketu não estiverem em casas Kendra, isso não é um Kala-Sarpa. Então, assim, a gente pode olhar como um Kala-Sarpa? Pode. Mas, de acordo com algumas regras, não é. Já não é por não ser casa Kendra. Beleza. Mas a gente está olhando como um Kala-Sarpa. Um Kala-Sarpa para dentro. Porque todos esses planetas estão dentro do eixo de Rahu e Ketu. Mas quando a gente também observa os lados do mapa, a gente sabe que um dos lados do mapa representa o nosso interno e o outro lado o externo. Então, isso quer dizer que todos os planetas estão do lado externo. Por quê? Porque eles estão entre a casa 11 e a casa 12 e o ascendente. Então, isso faz parte do que é, de certa forma, visível, mesmo que essa casa 12 faça parte de algo que fala sobre a noite, fala sobre o inconsciente, fala sobre um lugar de isolamento também. Sendo que a gente olha Libra, Saturno, máxima exaltação de Saturno em Libra. Isso gera outro Mula Tricona, que se fosse numa casa Kendra, seria um outro Maha Purusha. Essa exaltação de Saturno em Libra anulou a debilidade do Sol, que é inimigo dele. Então, assim, o cara fala, mas velho, os caras são inimigos. Mas essa exaltação é tão positiva que ela anula a debilidade do outro planeta que está em conjunção com ele. Então, assim, e ainda que a minha pergunta antes era relacionada também à ideia do desenho animado do Ben 10, que é o seguinte: quando os planetas estão com o mesmo grau, se for Marte, Vênus, Mercúrio, Saturno ou Júpiter, isso forma um Graha Yuddha, que é uma guerra planetária. Isso também chama Yuti, que é conjunção, só que é uma conjunção com os mesmos graus. Isso gera uma fusão de energias quando harmonizados. Então, ao invés da gente entender que eles estão brigando pelo mesmo espaço, eles se uniram e se tornam um só. Quando a gente entende e coloca os dois na mesma intenção e no mesmo propósito, quando o ideal deles não é divergente. Então, assim, planetas inimigos podem concordar? Podem. A gente tem o dever de fazer isso. A gente tem o dever de, através do nosso discernimento e a nossa capacidade de buscar o que é mais favorável para a evolução da nossa alma, a gente tem que fazer todas essas energias trabalharem em conjunto. Então, isso... E aí, no caso, o Sol, ele não gera Graha Yuddha, ele gera combustão. Então, essa combustão, ela é muito severa, ela é uma extrema combustão, mas ela pode gerar justamente essa fusão, essa amálgama da energia de Saturno e do Sol. Só que também é muito poder e vai precisar ser direcionado corretamente. Só para a gente fazer mais uma observação. Júpiter e a Lua. Isso gera um Gaja Keshari Yoga. Esse yoga, se a gente fosse desconsiderar o Mahapurusha que tem no Lagna, esse yoga já salva o mapa completamente. Tipo, você olha, se a pessoa tem um Gaja Keshari no mapa, de alguma maneira, ela vai encontrar um caminho para salvar a alma dela. É como se ela tivesse
Desculpa, agora, ainda mais com Júpiter na 12. Então, porque na 12 também. é isso. Então, assim, o ponto focal do que a gente queria trazer é justamente entender que não adianta focar em algo que é imutável, que é estilo, o que está acontecendo, está acontecendo. Então, assim, velho, como é que eu posso fazer para resolver isso e tirar o melhor aprendizado disso? Então, assim, o Kala-Sarpa existe. Ele pode dar resultado positivo? Pode dar muito resultado positivo. Se ele tiver associado com o poder de todos esses yogas que estão acontecendo aí. Então, além desse mula tricona de Saturno, que anulou a debilidade do Sol, a gente tem um mula tricona de Virgem, que anulou a debilidade de Vênus. Então, assim, a gente sempre vai procurar algum tipo de dificuldade e a dificuldade vai estar lá. E a dificuldade vai estar lá justamente para a gente aprender como superar ela. Então, assim, a gente tem que utilizar as nossas melhores habilidades e as nossas melhores armas para resolver os problemas que aparecerem e, enquanto isso, a gente fortalece tudo o que pode aparentemente estar trazendo resultados negativos. Então, mais um detalhe que não é um detalhe simples é o Sol e Saturno, eles ocupam o mesmo signo no Navamsha. Isso é um Vargotama. Então, isso quer dizer que se trata de um mérito espiritual. Isso é a resolução de um grande processo. A mesma coisa é um Gandanta. Gandanta é uma treta? É uma treta. É uma treta. Você vai viver com essa treta a vida todinha. Mas alguns teóricos falam que o Gandanta é um grande posicionamento favorável para a espiritualidade. Então, pode ser que a pessoa, resolvendo esse Gandanta, ela alcance uma plataforma, um estado de consciência mais elevado, porque ela desatou um nó kármico muito poderoso. Então, a gente pode imaginar também que, de uma maneira, uma metáfora, né, uma forma engraçada, talvez o sofrimento gere o desapego do mundo material. Então, assim, a pessoa pode estar gerando desapego da relação dela com a matéria para poder transcender. É muito difícil, esse é o caminho mais difícil. Porque a gente vê que grandes mestres tiveram que fazer austeridades muito pesadas para dar o exemplo, e que se a gente tentar seguir o caminho deles, a gente morre, a gente não aguenta fazer essas austeridades. Então a gente, como a Parama falou, a gente tem que ser suave e afetuoso e compassivo com a gente mesmo para poder ter força para superar os próprios problemas. Então, assim, essa configuração de Sol e Saturno para esse mapa mostra mérito espiritual. Por quê? Porque Saturno, que é um planeta que mostra onde tem muito karma para ser resolvido, ele traz essa energia do mesmo lugar do Navamsha e isso é um bom indicador. Então, quer começar a falar de alguns yogas, Parama? Ou quer avaliar? Considerações preliminares. Vai. Então, vamos lá. Você falou sobre a divisão no mapa, né? O Kala-Sarpa traz tudo para um lado só do mapa. E aí, considerando que o que vem antes do ascendente é aquilo que a pessoa não tem controle sobre, aquilo que veio antes dela. Clarissa escolheu essas coisas todas aqui. Isso foi uma decisão de alma. Eu não sei como é que isso funciona no plano espiritual, mas ela está de acordo com isso aqui. E são duas casas que demoram para dar resultado. São as duas últimas. Então, Clarissa, apesar desse seu Marte aqui no Lagna, toda a paciência é pouca. E eu acho que, inclusive, Marte, assim, diz que para fortalecer Marte, a gente deve não fazer nada, porque ele é o planeta da ação, então seria bom que a gente conseguisse não fazer. Eu acho que esse não fazer é não ser intempestivo, né?
Então, o que que eu vejo desse mapa? É uma impaciência, claro, uma vontade, uma necessidade, inclusive, de fazer, e aí Saturno dando a lição dele, porque ele está exaltado, ele está muito bem, ele está exaltado aqui também, ele está dizendo devagar, vamos com calma, para que esse Marte aprenda a se controlar e a chegar a dar os resultados que ele pode dar. Espera só um pouquinho, tinha mais alguma outra coisa que eu queria falar? Bom, Saturno está exaltado tanto no Rashi quanto no Navamsha, eu acho que isso mostra também essa lição e combina com esse ascendente Capricórnio que está aqui. Sobre os yogas, eu vou abrir daqui a pouco, talvez demore um pouco para carregar, mas a gente vai ver que o Kalasarpa, que era a preocupação da Clarissa, não é o pior yoga que tem nesse mapa. E as coisas piores do que esse Kalasarpa, elas estão, de alguma maneira, anuladas. Inclusive, a Clarissa tem vários yogas da Lua, porque a Lua estando aqui e estando na 12, e aspectada, e em conjunção, e Papa Cartari, e uma série de... Não sei se é um Papa, né? Porque Júpiter está aqui, mas, enfim, tem um Cartari, tem uma condição em relação à Lua, tem uns 5 yogas da Lua. Tem alguns yogas que são piores do que o Kalasarpa e são anulados, e tem alguns yogas que, apesar disso, que parece uma confusão, porque é a casa 12, Sol e Saturno e tal, tem coisas lindas. Então, a ideia dessa aula é a gente não diminuir o mapa, não restringir o mapa a um yoga, que é esse, que de fato a gente fala em Rahu Ketu, todo mundo treme um pouco, mas que, considerando que é uma escolha, que é uma capacidade de introspecção, e considerando o Lagna Escorpião uma capacidade de transformação disso tudo, a gente só vem com aquilo que a gente efetivamente pode fazer. Se a gente vai conseguir ou não, aí é uma outra história. Mas Marte conta que tem uma decisão no sentido de resolver. E Escorpião fala de karmas fixos, tipo, a alma vem para resolver um karma específico, que talvez seja a casa 12. Então, aí, vamos lá. Eu vou carregar os yogas e aí eu acho que vai ficar mais fácil para a gente visualizar. Posso fazer algumas considerações? Opa, por favor. Olha só, que eu acho que isso me ajudou a fazer algumas leituras assim, que eu ficava, Jesus, Hare Krishna, eu ficava um pouco apavorada no início, que é assim, se a gente botar o Chandra como Lagna, aí muda completamente tudo, né? Tipo, como a Clarissa se sente, como a pessoa, né, do mapa se sente em relação àquele cenário, aqueles personagens. Muda Parece rápido, é perfeito isso que você está falando. Eu já vi astrólogos muito sensíveis falando sobre o True Node e o Mean Node, dizendo, eu deixo aos meus clientes a possibilidade de se identificar mais com isso do que com aquilo. E uma das ideias também de falar dos yogas da Clarissa é ver o quanto ela se identifica e o quanto ela percebe a manifestação. Segue com você. Não, e em algum momento ela colocou isso, as pessoas me veem como sol, né? Ou como uma espécie de liderança. E mais, né? De uma certa defesa. Então, isso também parece uma coisa saturnina, né? De defender, parecia pessoas mais fracas, digamos assim, num personagem também, né? E a outra coisa que me ocorre é que algumas pessoas também desconsideram Kalasarpa Yoga. Apesar de que eu, tendo isso no mapa, tenha sentido ele, mas em um determinado período mesmo. A outra coisa é uma outra consideração que vem mais da... Eu nem sei se é assim, a astrologia tropical, que a gente podia chamar, porque acho que
é uma descendência bem árabe, que é até, inclusive, a palavra Cassini. E até tu tinha me perguntado da distância do Sol e de Saturno, né? E eu falei 3, mas é menos de 3, é 1 grau e pouquinho. Que daí já tinha me feito pensar sobre isso. Quando é como se o Saturno estivesse no coração do Sol. E que cria né, nessa interpretação dessa leitura de Cassini, seria uma interpretação completamente às avessas. Tira um aspecto de alguma rusga para ser um preferido, assim, ser uma... Certamente, desculpa ter uma proteção, né? Desculpa te cortar outra vez, mas certamente, se a gente consegue conciliar energias tão antagônicas, isso é um poder imenso, porque chama oposto complementar na tropical, pelo menos eu não sei como é na védica. Então, Leão e Aquário são opostos complementares. Um é regido pelo Sol e outro por Saturno. Imagina se esse complementar a gente consegue efetivamente juntar na nossa ação. Eu acho que isso pode ser fantástico. E tem um hexagrama no I Ching que fala sobre isso, é bem bonito. Depois eu posso mandar para vocês, que é sobre oposição, que é isso, né? Tá a 180 graus. E essa oposição, ela gera uma oposição aparente. Tipo, aparentemente as coisas estão opostas. Como você falou, a gente mergulha... Teatro. É um teatro. Quando eu ia falar de Nietzsche aquela hora que eu estava falando, como ele exalta a tragédia, ele dizia, o povo que encena a tragédia, então é assim, é o pai, o filho inimigo do pai. Isso é uma tragédia, gente. Do nosso ponto de vista, é uma tragédia. Mas isso fortalece não só a pessoa, mas toda uma cultura, toda uma sociedade. Então, eles estão performando uma coisa que é para a gente entender, porque, assim, eu acredito que do ponto de vista de Saturno e do Sol, Saturno é considerado o segundo Sol, ele é filho do Sol, ele pode negar o Sol quanto ele quiser, mas ele só existe por causa do Sol. Então, também tem a humildade de Saturno, de entender que ele é filho dessa potência que é o Sol. Enfim, só considerações filosóficas. Desculpa te cortar de novo. Não, é ótimo. Mas é isso. Essa oposição é uma oposição aparente, que nem um movimento retrógrado. É um movimento aparente. Ele está fazendo um curso nos céus. Os planetas estão fazendo um curso, né? Que se a gente de primeira olha aquilo, parece que está andando para trás. Se a gente não tem dimensão do desenho que ele está fazendo no céu, no cosmos, a gente pensa que, opa, né? Mas essa oposição, ela, se a gente consegue, se a gente conseguir, né? Porque isso também é ao longo da vida, né? Do nativo. Se a gente conseguir, de tempos em tempos, aprofundar o que significa isso, essa oposição vira um complemento, né? Ó, aquilo que me falta, que me falha, que eu não tenho habilidade, o outro tem. Então vira uma dupla, né? É frescobol, não é uma disputa, né? Então eu penso que se ao Sol falta humildade, talvez a Saturno falte alegria, falte expansão, falte, enfim, falte disposição, eu não sei o que falta. Mas eles são complementares, certamente. E nós, eles são complementares. Então, se a gente conseguir unificar essas forças, eu acho que a gente vai mais longe. Tem uma questão de que o simples fato da nossa existência material causa sombra, né? E isso representa um pouco de Saturno, no sentido que a sombra é inevitável, né? Se não tivesse o Sol, não teria sombra, gente. A sombra é um efeito da luz.
Sim. Eu queria só lembrar também, né, esse efeito. Quando a gente observa o mapa também, a gente está olhando para a posição do planeta. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu, ao longo do estudo, que tão importante quanto o planeta é o Shakti Drishti, que é o olhar de 180 graus, que é exatamente o resultado no lugar oposto aonde o planeta está localizado. Então, isso também fala sobre a complementaridade, no sentido até mais simbólico também, sobre Purusha e Prakriti, Shiva e Shakti, o masculino e o feminino. Então, se a gente for achar que isso fala sobre oposição, é conflito. Então, a gente está negando a possibilidade de harmonia, de associação, de complementaridade, de sociedade, de troca. Então, é isso. A partir dessa desconstrução, a gente conseguir encontrar os elementos que convergem, né? Então, Saturno e o Sol, Vênus e Marte, né? De certa forma também. Então, Rahu e a Lua. E, putz, vai ter muita coisa difícil de lidar aí, mas a gente tem que encontrar a complementaridade. Então, é nesse caminho mesmo, né? Encontrar tudo que é favorável, mesmo que não seja tão simples, mesmo que não aparentemente não seja tão simples, né? Mas é isso. Aqui estão abertos os yogas, eu acho que a Clarissa estava lendo ele estudinho já agora. Uma observação interessante para fazer sobre os yogas é que existem dois tipos básicos de yoga. Tem os yogas que são formados por posicionamentos em signos e outros yogas que são relacionados com conjunções ou olhares. Isso é uma coisa. O outro tipo são formados por relações parecidas com Bhavati Bhavan, que fala sobre as casas. Então, a outra coisa também é o seguinte: se a gente não tiver o horário certo, os yogas que falam sobre as casas podem não estar corretos. E, principalmente nos mapas divisionais, alguns yogas desses formados pelas casas podem dar resultado diferente, como a gente viu, a diferença de 2 minutos muda o Lagna do Navamsha e aí pronto, já modifica todos esses yogas formados pelas casas. Parama. Oi. Quer começar? Desculpa a gente que está em inglês, a gente vai tentar traduzir aqui com afeto, só para vocês verem, tem uma quantidade enorme de yogas. Olha só, o que tem de yoga no mapa da Clarice? Só no mapa natal, e ainda aqui no meu aplicativo tem outros yogas ainda. Pois, qual é a ideia? A gente mostrar que essas conjunções, essas associações de força, elas geram efeitos. E, claro, que aí tem as casas, porque aqui está, por exemplo, o Júpiter, que rege a 5 e a 11 e tal. Enfim, tem toda uma composição de forças que geram efeitos positivos e efeitos negativos. Eu queria partir um pouco para... Então, por exemplo, aqui no começo já tem o yoga que é formado só quando o escorpião, aquário ou touro está no ascendente. E aí tem que Júpiter vai ser o regente da 5 e da 11. No caso de escorpião, ele é o regente da 2 e da 5. Então, por exemplo, eu sei que no caso de escorpião, Júpiter não é o planeta que indica a morte da pessoa. E aí vai mudar para cada lagna. Mas eu queria colocar os da Lua aqui, Gora, se você concordar, porque justamente o Kalasarpa é um yoga da Lua, não tem o Kemadruma aqui, porque a Lua dela justamente está cercada. O Kemadruma é um yoga que fala do isolamento da Lua. E que eu
pessoalmente acho que esse yoga ele é mais perigoso do que o Kalasarpa, porque no caso da Clarissa, por exemplo, a lua dela tem um Gajakeshari, né? Isso já e aí Júpiter estando na 12, isso traz muita força. Mas o isolamento da Lua ele pode ser uma coisa mais perigosa. Então, só para a gente ir vendo essas diferenças entre os yogas. Então, a gente tem um Chandra Chani Yoga. Tem gente que treme na hora que fala sobre a influência de Saturno sobre a Lua. Para Clarissa, isso não vai mudar nada na vida dela, porque ela nasceu com isso, ela vive isso. E aí, olha assim, Chandra Guru Chani Yoga. E é super, versado nas escrituras, gosta de regra, inteligente, renomado. Era um yoga que Guru e Chani com a lua, como é que vai dar positivo? É porque as regras são malucas. Então, Gora, tá aí com você para, enfim, para falar sobre os yogas que você quiser. Se precisar que eu mude aqui alguma coisa, você me avisa. Não, tá tudo certo. Eu acho que só de ver a quantidade de yoga que tem aí, dá para desapegar de um deles, né? Tipo, velho, Kalasarpa Kalasarpa, Clarissa. Mas não segura outra coisa. Só solta. Larga isso. Tipo, tem um monte de coisa boa aí, um monte de... Porque o que é engraçado, né? A gente tava falando sobre isso outro dia. As pessoas têm muito medo de planeta retrógrado. Porque planeta retrógrado, ele está entregando a conta. Ele está com a conta na mão. Então pode ser a conta da rodada que você acabou de beber, ou pode ser a conta dos últimos 6 meses, pode ser a conta que você deixou no pendura a vida todinha. Então, assim, se você fez o certo, se você age da maneira correta, se você está usando a sua capacidade de fazer o melhor que você pode, você vai agradecer quando o planeta estiver retrógrado, porque você nem estava fazendo pelo resultado e ele vai dar o resultado para você. Então, é tudo relacionado ao estado de consciência. De acordo com o nosso estado de consciência, a gente faz uma avaliação de tudo que acontece no meio ambiente ao nosso redor de uma maneira mais favorável. Então, o que a Parama falou, né? Como é que uma conjunção de Júpiter, a Lua e Saturno vai dar bom? Júpiter e Saturno não são inimigos. A Lua e Júpiter formam o Gajakeshari. Então, assim, a influência de Júpiter sobre a Lua vai ser tão favorável que a Lua não vai ter medo do julgamento de Saturno, porque ela já anda na linha. Então, é estilo... Pô, eu nasci no Nordeste, um frio de 4 graus, pra mim é frio, tipo, caraca, que frio. Mas se vier alguém que mora na Sibéria, o cara vai estar de bermuda aqui com 4 graus e dizer, meu irmão, vocês são muito mole mesmo, né? Tais doidos, vocês são muito fracos, velho. Não aguenta um friozinho de 0 grau, vocês não aguentam nada, vai morrer todo mundo quando começar a era glacial. Então, assim, a mesma coisa é a gente ir para o deserto e querer competir com o calor do cara que está acostumado a viver em 40, 50 graus. Então, a gente já tem uma configuração, que é isso, para aguentar uma quantidade de pressão. A obrigação da gente é aumentar essa calibragem para aguentar mais pressão e conseguir superar tudo que vier pela frente. Uma coisa interessante que surgiu esses dias numa leitura de mapa, eu acho que eu já falei isso outra vez também, é sobre o fato de... Isso é engraçado. A Parama usou essa expressão outro dia com a conversa que ela teve com a outra pessoa. E eu achei engraçado, tipo, o marcador, né? Aceitou Jesus. Véi, aceitar Jesus é um marcador incrível, tá ligado? O cara foi, véi,
aceitar Jesus é uma experiência de quase morte. Essa pessoa, desculpa te cortar, me disse que durante a primeira semana, depois que levantou as mãos para os céus e aceitou Jesus, o pensamento era 5 vezes mais eficiente e rápido do que ela estava acostumada. Isso é um testemunho, gente. É assim, eu sou Hare Krishna, eu sou evangélica, mas tinha tanta pureza naquilo que eu falei, bicho, essa criatura está falando a verdade. É a rendição, é o poder da rendição. E aí uma força que é maior do que você toma conta, mas você tem que estar rendido. E para uma criatura que tem Marte na casa 1, a rendição é o propósito de uma vida. Vai se render a quem? A ninguém. Ou alguma coisa que tenha muito valor. Enfim. É isso. Marte está exaltadíssimo hoje aqui. Tem uma percepção, assim, que uma vez no mal eu vi, achei muito interessante, que Saturno, isso que, como é que se diz, os memes, a propaganda fala de Saturno, de ele ser pessimista, primeiro que é muito mais como a gente vai absorver aquela energia, né? E segundo, que a ideia dele é ser realista, que ele é muito sem filtros, assim, então é legal os filtros e tal, né? Hoje em dia, né, nessas histórias das mídias sociais, fica bonito alguns filtros, fica interessante, é umas viagens, inclusive em termos artísticos, pode ficar interessante, né? Mas e a realidade? Isso é Rahu atuando como Saturno, fazendo a gente acreditar numa ilusão, numa coisa de um filtro. Então, o Saturno vai lá e tira todos os filtros, né? É o poder dele, assim, tira todos os filtros e mostra a realidade, né? Muito Saturno atuando na nossa vida. E a realidade, às vezes, pode ser chocante se tu tá muito acostumado com os filtros e o quanto tu tá numa experiência cheia de filtros também, né? Quanto o Maia tá atuando. Então, aquilo parece uma visão pessimista, mas no fundo é uma visão realista, né? Eu acho muito interessante essa reflexão, assim, né? Me ajudou um pouco a fazer as pazes com o meu Atma Karaka, assim. Eu sou mesmo realista, às vezes, muito realista. O Freud dizia que os melancólicos, eles estão mais ajustados à realidade do que os felizes, animados. E isso é o Freud falando. Ele devia ter um bom Saturno. A gente tem o mapa dele aqui para olhar. Enfim. E de ser muito prático, né? Tá, o que tem que fazer? Tum, né? Muito realista. Tipo, é muito lento. Então, e aí, pensando no muito mapa lento também, ele é muito relativo, né? Mas, tipo, quando tem que fazer mesmo, né? Quem faz mesmo, ou é Marte ou é Saturno. Então, olha lá, eles dois trabalhando juntos outra vez. A gente vai chegar ainda numa coisa favorável deles. Mas aqui, pensando no mapa da Clarissa, que tem, teoricamente, Vênus debilitado, Vênus, para mim, cai na mesma questão da exaltação do Sol. Vênus exaltado é um lugar para a pessoa se perder, é um lugar para ela ficar apegada na matéria, é um lugar para ela ficar apegada em tudo de bom que essa vida material pode oferecer. Então, será que Vênus debilitado é ruim? Será que não provoca um tipo de questionamento, ainda mais porque no caso dela, Mercúrio está em conjunção, Mula Tricona e está anulando? A gente já conversou várias vezes aqui sobre se anula ou não anula, se a pessoa percebe os resultados. O que eu sei rasamente sobre Vênus em Virgem é o excesso de crítica. Mas, gente, o mundo está tão perdido que será que é para concordar ou é para criticar? Então, de novo, é uma debilidade que pode trazer para quem tem uma clareza, ou seja, uma liberdade em relação ao aprisionamento que Vênus pode provocar para a gente no mundo material. Agora, com você outra vez. Se quiser, pode parar de compartilhar a tela. Não, eu concordo, eu só estou aqui para concordar, eu não vou discordar, não.
Melhor não, né? Gente, socorro, que Mercúrio retrógrado tá atuando de algum jeito que eu não tô entendendo, e eu tô falando mais do que, enfim. Não, tá tudo certo. É massa. É bom que tá dinâmico, né? Tipo, é importante colocar os caracas pra fora, né? Então, agora eu lembrei, porque eu estava falando sobre negócio de Saturno ser realista, então vou trazer um aspecto do Saturno, tá? Que mais realista. Não, daí não sei como é que a Clarissa vai ver isso, mas que eu senti isso assim refletindo, né? Olhando para o passado primeiro, numa primeira infância muito devocional, muito estranho, assim, porque eu tinha uma atividade que eu ficava meditando sem nenhuma referência anterior e eu ficava me fazendo uma pergunta. Eu era muito pequena e eu ficava fazendo uma pergunta, quem é Deus? Então eu ficava montando a partir da minha pessoa, indo até Deus, mentalmente, sentada embaixo de uma árvore, o sol, a sombra, eu me lembro direitinho do barulho da música que as folhas faziam, era um chorão. Você E tem era alguma coisa em muito. Shravana? Oi? Você tem alguma coisa em Shravana? Eu tinha um Tarashada e no D9 em Shravana. E o ascendente. E depois de um momento, e eu perguntei para o meu pai, um dia me encorajei e perguntei para o pai, quem é Deus? E ele falou, muito interessante essa pergunta, ele era bem filosófico, né? Então, eu virei uma parceira, assim, né? Nesse sentido, eu tinha um parceiro, né? Para perguntar e tal. E depois de um período na adolescência, ficou muito rígido e tal, e eu entrei no colégio de irmãs, ainda na infância, e eu, aos poucos, que eu fui criando essa casca do ego, e eu acho que tem seu papel também, essa sombra, sabe? Para resistir à matéria, a densidade material, né? Tipo, aquela criança, assim, não ia resistir, entendeu? Então, tem o seu propósito também, essa sombra e tal, mas daí eu briguei com Deus, que eu acho que é um pouco esse de Saturno do Sol, sabe? Que, tipo, que pai é esse que eu briguei? Isso. Algumas vezes eu tinha divergências filosóficas com meu pai, mas eram brigas filosóficas, sabe? É meio que bonito até, assim, tipo, alguém que gosta de filosofar, gosta de filosofia, até gosta de encontrar um contraponto para poder refletir depois mais e voltar a discutir, né? Então, a gente tinha brigas, assim, relativamente pacíficas, no sentido, assim, eram brigas boas, digamos assim, né? Mas que daí eu ficava pensando, mas que pai é esse que eu briguei, que me deu mal, como é? Daí eu lembrei, né? Pô, é Deus, né? E é a alma, né, também, porque a alma nunca é isso, né? Tipo, como assim tu vai brigar com um cara que eu tô querendo me aproximar tanto? Então, mas para Aí me veio, e daí isso é o meu ponto de realidade. Será que esse Sol, esse Saturno, ou não toda a vida, mas em um determinado ponto, briga com Deus, né? E depois dessa EQM e tudo mais, quem morreu? Quem era aquela consciência que estava lá? Como assim, né? Veio várias perguntas. E daí depois quando veio a filosofia do yoga, e daí veio o Jyoti, algumas clarezas a respeito disso, e que eu fui entender que a minha briga era com as instituições religiosas, com as deturpações que existem, em, que também agora, hoje em dia, eu já entendo que também fazem parte de um papel, mas que é até legítimo questionar isso, né? E assim, em determinado ponto, né? E em um determinado ponto também respeitar o papel, né, das instituições, né, que é isso que eu venho amadurecendo mais. Mas então eu entendi que a minha briga nunca foi com Deus, sabe? Mas foi com um processo costuma levar o nome de Deus, né? qualquer conjunção do Sol com Saturno, ou de Saturno com Sol, leva à rebeldia. É muito interessante isso, porque não parece que Saturno seja rebelde,
Mas Saturno em Capricórnio e Saturno em Aquário é a rebeldia, porque é justamente o complementar, né? Como assim? É só realeza? Não, não é só realeza, tem serviço também. Então é a chatice, né, de Saturno, mas que não é Saturno, carinhosamente. Mas não é, ele está fazendo um papel, ele está performando uma coisa importante, de fato. E uma curiosidade também, não sei se faz parte de alguma realidade de alguém, mas apesar dessa briga que eu tive com Deus, eu entrei em todas as instituições religiosas que eu consegui. Eu também. Então, essa pessoa que o Gora... É bem chato. Eu estava procurando Deus, eu queria saber como é que ele ia se apresentar de alguma maneira que você pudesse acolher. Essa pessoa que o Gora citou, que disse do dia que aceitou Jesus e tal, Ai, gente, eu me perdi agora, me perdoa. Enfim, eu perguntei para ele se ele brigava com Deus. E ele disse: brigo, como uma criança. Porque eu já brigo, e depois, porque eu queria saber, porque eu brigo com Deus, mas eu brigo feio. Eu tenho Marte no ascendente. Como é que eu não vou brigar com Deus? Eu falei, velho, resolve essa bagunça. Você pode resolver, porque não resolve agora. Aí eu tenho que entender porque é Saturno, que é com o tempo, que é a gente que tem que aprender, que não é ele que vai resolver, que se ele resolver a gente não aprende. Enfim. Mas foi tão bonito ver uma criatura que é devota de verdade, que ama Jesus, brigando com Jesus, dizendo: eu não vou aceitar isso. Isso faz parte do nosso processo de evolução. E aí, pensando que Saturno é filho, o Sol é que sabe. Saturno pode querer saber, mas vai me desculpar. Agora, assim, 3 segundos para defender o Sol, ele é o pai. Quem sabe é ele veio antes. E aí também tem a rendição de Saturno, que é olhar e falar, bicho, eu vou brigar porque é da minha natureza, mas eu já vou brigar contando com a misericórdia, porque ele sabe mais do que eu. Ele vai entender que é uma criança aqui que está rebelde. E com o tempo, que é uma coisa de Saturno, como você disse, você percebeu que isso tudo se tratava de uma outra coisa. A gente precisa de tempo. A gente precisa de tempo para entender. Então, a gente precisa de Saturno do nosso lado para dar paciência para a gente conseguir entender o resultado final da história, porque a gente não tem esse alcance. Enfim, é um pouco o que eu penso sobre essa associação de Saturno com o Sol, que eu acho que é maravilhosa, realmente. Eu acho que é assim, uma aparente debilidade, mas que pode levar a uma construção incrível e sólida, porque a gente está falando de Saturno, de uma personalidade melhor. Só para deixar algumas palavras interessantes para reflexão, né? Gente, são 9:59. Marte e Saturno, eles são chamados de papa-grahas. E papa é traduzido como maléfico. Mas papa significa pecaminoso ou pecado. E uma das palavras que foi colocado foi culpa. E que o maior problema do karma é a culpa. E dentro de um vocabulário que a gente acabou se acostumando a usar, culpa é um marcador afetivo, é um marcador emocional, é uma placa. É um outdoor luminoso que a gente escolheu uma palavra ruim para colocar lá. E toda vez que a gente olha para determinado lugar, acende aquela palavra. É o marcador afetivo, é o marcador emocional de uma culpa. Sendo que é como se... Pronto, é como se fosse uma praia. E a gente colocou lá uma placa. Cuidado, tubarão. Mas ninguém nunca entrou dentro d'água para ver se tinha um tubarão ou não. Mas, tipo, tem tubarão no oceano? Tem. Então põe a placa.
Não interessa, mas ninguém nunca viu um tubarão aqui. Não interessa, é o mar, tem tubarão, bota a placa. Aí toda Sim. vez que você olha, aí você olha o mar, tá tão bonito, mas tem uma placa, cuidado, tubarão. O cara fala, Parão. Ora, desculpa, você ter escolhido o tubarão é um absurdo, porque quando eu estava vendo um vídeo sobre os Pancha Mahapurusha Yoga e o de Marte, que é justamente o do poder, as palavras, o código das palavras, a primeira palavra é tubarão. Então esse mapa gera um tubarão. E aí tubarão é uma coisa da qual as pessoas têm medo. Trazendo um outro símbolo para escorpião, é a serpente. Bicho, se alguém enxergar uma serpente, ela acabou, ela morreu. Não importa se ela está com a barriguinha cheia, se ela está dormindo, não interessa. Acabou a serpente. Então, alguém botou uma placa num lugar que talvez não seja tão perigoso assim para defender lágrima e escorpião. Aqui, Clarissa, me ajuda. Não, mas é isso que eu tô dizendo, tá ligado? Tipo, a gente carrega uma placa para uma coisa que pode não ser o que está indicando. E a gente precisa ressignificar essa experiência. Tipo, velho, os caras entram para surfar no mar com um tubarão branco. E assim, alguém já foi mordido? Foi! Mas os caras não pararam de ir, tá ligado? E sai mais gente viva do que gente morto. Então, assim, tem perigo? Tem, mas, velho, tudo bem, a vida é risco, a vida é assim. Então, a gente precisa parar para ressignificar a culpa, assumir a responsabilidade, porque culpa é vitimização. Então, quando a gente assumir a responsabilidade, a gente supera a culpa. Por quê? Porque a gente vai estar agindo, como o Gurudeva fala, para corrigir os nossos próprios erros e evitar cometer essas mesmas atividades que geram a culpa. E aí a gente se liberta de uma existência infernal e repetitiva. Por quê? Porque a culpa vai voltar o tempo todo. Que é, toda vez que eu olhar para o mar, vai acender a placa tubarão. Toda vez que eu olhar para o meio do mato, vai acender a placa cobra. Véi, eu vou andar no meio do mato, eu vou entrar no meio do mar, não interessa, eu vou ter que fazer isso. Se faz parte do meu processo, eu vou ter que atravessar o mar nadando. Eu vou ter que atravessar a floresta de noite, não interessa. Tipo, eu vou ter que superar esse marcador, eu vou ter que superar essa situação de ignorância, porque isso é ignorância, isso é ver a superfície da realidade. Então a gente tem que atravessar a superfície da realidade e enfrentar justamente e ressignificar todos esses marcadores, né? Então hoje foi um dia interessante, porque muitos marcadores vieram à tona para que a gente possa observar esses caracas e entender como cada um desses caracas está falando, é tipo como a gente está sendo veículo dos planetas, os modos da natureza agem através da gente o tempo todo. Então, são os planetas que estão falando o tempo todo, são as nakshatras que estão falando o tempo todo, são os signos, são as casas, são tipo a forma como toda essa energia constantemente atravessa a gente e modifica a nossa realidade. Mas a gente precisa estar consciente de como utilizar essa energia. Senão a gente vai ser só a marionete do karma. A gente não age, a gente não está controlando os nossos cavalos, né? Então, eu acho que mais do que tudo, hoje foi um dia interessante para a gente quebrar alguns condicionamentos, né? E um dos condicionamentos desse grupo é ficar em silêncio. Então, eu acho que hoje esse condicionamento ele se quebrou, então que sirva de exemplo para uma maior interatividade nos próximos dias. Mercúrio retrógrado.
Então, desculpa, por falar em retrógrado, o que eu vi do Vikdikara é que o planeta retrógrado ele está mais luminoso, portanto mais forte, portanto dando mais efeito. A gente já sabe que Mercúrio retrógrado num mapa fala sobre mais inteligência. A gente tem medo dele retrógrado no trânsito. Aliás, é uma coisa importante que eu queria falar sobre qualquer yoga. O trânsito quebra o Kalasarpa de qualquer mapa o tempo todo. O tempo todo, não só a Lua, qualquer planeta quebrou, é trânsito, está quebrado. Então, é uma informação? É uma informação, mas ela é constantemente modificada. Então, no caso da Clarissa, que o Kalasarpa está para dentro, ela é o tempo inteiro provocada externamente para reagir em relação àquilo que ela está metabolizando dentro dela. Sobre culpa, eu acho que eu já falei isso aqui hoje. Culpa é uma forma de arrogância. Ou a gente confia em Saturno, ou a gente confia em Deus, e entende que a gente tem, claro, a nossa atuação, a nossa ação correta para fazer, mas a gente não tem culpa. Porque o que a gente tem, o que a gente é uma manifestação dos modos da matéria. A gente pode estar sendo, sem saber, e provavelmente o tempo inteiro sem saber, o veículo do karma para uma outra pessoa entender. A gente é o outro de alguém também. A gente serve para que uma outra pessoa perceba coisas sobre ela a partir da gente. Então, se a gente tem culpa, a gente entende que era nossa responsabilidade, então a gente não confia em Deus. Então tem um ajuste, eu sinto, bem delicado para fazer aí, que é entregar e se render e ao mesmo tempo ter a ação correta e aceitar o resultado não nos pertence. Mais uma reflexão que eu faço a respeito dessa história de Saturno daí, até independe da posição dele em relação ao Sol, acho que essa reflexão ela permanece. É que se o Saturno nos traz esse serviço amoroso através da prática em algum assunto da nossa vida, com certos personagens nesse cenário, a gente também tem que daí seria um problema estranho para acontecer, mas do aspecto de Saturno, entender que a gente tem que dar espaço para o outro nos servir, né? Entende? Porque, tipo assim, se de repente um Saturno muito, né, muito Caxias, então ele só serve humildemente, faz tudo a lição de casa, menos dar espaço para o outro servir, porque o outro também tem o serviço dele, tem a tarefa dele, saturnina, a cumprir. Então, isso pode criar um problema completamente avesso do que poderia se pensar, assim, né? Excelente. É o videogame que vai ficando cada vez mais complicado e refinado e difícil mesmo. Mas isso fica para a próxima semana, para os próximos capítulos, porque isso traz uma reflexão que está relacionada também com o néctar da instrução de Rupa Goswami e também com o Bhagavad Gita. Então, tem vários elementos que compõem esse tipo de pensamento, mas só para a gente entender, né? Existem 6 formas de relacionamento. Então, falar confidencialmente e ouvir confidencialmente. Oferecer prashadam e receber prashadam. Dar presentes e receber presentes. Então, isso já foi remediado de algum jeito. Por quê? Porque muitos desses que eram extremos renunciantes da matéria não davam a possibilidade das outras pessoas adquirirem sukriti e servir a elas. Então foi criado institucionalmente uma regra por Rupa Goswami que obriga os caras a serem servidos. Então assim, não adianta. Agora é maluco, porque de repente você chega num guru e dá um presente para ele pode simplesmente tirar alguma coisa do corpo dele e dar para você e você vai ter que aceitar.
Tipo, o cara pode não ter nada, ele pode não ter nada, ele vai pegar, tipo, a garrafinha de água dele e vai dar para você vai ter que aceitar, você vai dizer, mas é a sua única garrafinha de água. Ele, eu tô dando para você, pronto. É isso. E aí, sei lá, numa mente limitada como a minha, eu ia pensar, me ferrei, tá ligado? O cara é o guru e ele tá me dando uma parada dele, velho. Eu não consigo carregar isso, tá ligado? Tipo, eu não tenho força para carregar essa potência, essa misericórdia que eu tô recebendo. Da posição de Saturno virou o Sol, tu recebeu o presente. Olha só os dois brincando de novo. E outra, até onde eu vi, a gente não pode recusar a bênção. Então, assim, se vira para aceitar. Você pode fazer um desejo, o que você quiser. Olha a inteligência de Saturno que a criatura tem que ter para pedir alguma coisa que não seja favorável para ela. Ou se for favorável para ela, que seja para um propósito muito elevado. Então, tem uma brincadeira entre esses dois, Sol e Saturno, como eu acho que tem entre os grahas todos, que é um lila, que é isso, é uma brincadeira. A gente sofre, mas eu acho que eles não sofrem. Então, só para encerrar mesmo, e aproveitando que o Mohan ainda está aqui, tem um passatempo muito interessante que o Mohan é testemunha, que aconteceu no Ashram de Campos, quando a Acharya Maharaj estava aqui, e aí eu, o Mohan e mais uns 3 malucos lá, o Idai, o peruano, aí tinha um outro de Curitiba e o Sankirtan, né, eu acho. A gente era a equipe da limpeza e a gente trabalhava na cozinha fazendo a limpeza sempre. E aí a gente recebia o prato que voltava dos gurus. E sempre tinha alguma marra prachada ali que a galera se estapeava para pegar. Sendo que tinha a marra prachada do Acharya Maharaj. Quando o prato dele voltava, a única coisa que tinha dentro era umas pimentas do tamanho de um dedo esticada, assim, melada com alguma coisa, porque ele não quis comer. Então podia ser um pouquinho de dal, 1 ou 2 grãozinhos de arroz ali e tal. E a viagem que a galera ficava, meu irmão, é a marra prachada do Acharya, velho. A galera metia uma pimenta daquela na boca e ia morrer durante horas, velho, porque o bicho comia pimenta que seres humanos normais, não. Ele rejeitava. Ele não comia a parada, vinha pra gente, a gente ia comer. Velho, Marte na cabeça, Marte que ele tinha exaltado, que ele mandava a pimenta de volta. Verdade. então, o Mohan se agarrou com as pimentas butijolóquia lá, velho. O bicho é branco, mas parecia que estourar a cabeça dele, assim. Tipo, velho, vai morrer, vai morrer. E era isso, todo dia alguém inventava de querer comer uma pimenta dessa. Mas é isso, é para entender. A misericórdia vai vir fácil, vai vir molezinho. Não, vai vir estilo. Tipo, vocês querem marra prachada? Toma aí, ó. Vocês vão se. Depa devia vir o manjar, mas a de Acharya Maharaj, não. Esquece. Véi, tipo, é a purificação pelo fogo, tá ligado? Tipo. De Marte. Então. Então é isso, galera. Foi super divertido hoje. Realmente, vamos guardar um pouquinho para semana que vem, senão a gente não dorme. Aproveitar que, pô, foi inspirador mesmo, assim, a gente poder, mais uma vez, né, procurar por qualidades, procurar por tudo aquilo que fortalece, que ajuda a gente a continuar a jornada, né, espiritual mesmo, a busca da gente, que é uma busca de sacrifício, de austeridade, de procurar corrigir os nossos próprios defeitos. Então, eu quero agradecer de todo o coração pela associação e pela oportunidade que vocês todos me dão, assim, de
poder fazer algum serviço, né? Hoje foi bem de estar como facilitador aqui das piadas, então hoje foi um dia muito legal por isso. Todas as glórias, todos os méritos e, tipo, tudo o que a gente puder fazer como um agradecimento deve ser encaminhado para os mestres espirituais. Então, Srila Gurudeva, Srila Siddhara Maharaj, Srila Prabhupada, todos os que dedicam exclusivamente, né, a vida e afetuosamente se colocam no serviço de ajudar e favorecer todas as entidades vivas, né, no processo de evolução e de autoconhecimento. Então, eu separei um mantra aqui que é... Perdão, o Mohan abriu aqui o vídeo. Mohan, vai falar alguma coisa? Dandavats. Falei, Mohan? Não, é porque o pessoal está se despedindo, eu estou aqui, né? Só esperando o adeus final. Mohan, você comeu a pimenta, Mohan? Rapaz, olha, eu não lembro, assim, porque eu devo ter saído do corpo, alguma coisa assim. Aquela pimentinha era uma pimenta indiana, né? Ela é mais forte que a mexicana. Então, você não lembra. Você entra num êxtase, assim, né? Ó, eu vi um... Você deve ter algum Marte, Mohan, para ter aguentado essa pimenta de Acharya Maharaj. Eu sou louca para fazer o mapa dele. Eu queria olhar com muita humildade, assim, mas eu queria saber que Marte abençoado que ele tem. Mas eu tenho Marte também, né? Eu não sei como é que o horóscopo védico encara aqui, mas eu sou ariano com ascendente em Áries, né? Então, tem essa mania, né? Se você não se importar, coloca os seus dados, manda para o Goya, vamos fazer teu mapa com a Sideral. Esse Marte vai confirmar, com certeza, bicho. Depois dessa pimenta, eu não tenho nenhuma dúvida, eu quero só saber onde ele está. Legal, legal. Manda no grupo, Mohan, os dados. Eu já te pedi outro dia e tu acabou não mandando. Pois é, eu fiquei meio humilde, assim, na história, né? Mas agora que... Humilde como ariano, Mohan, pelo amor de Deus. Ó, eu fiz uma radiestesia lá, o cara falou assim, você é muito envergonhado, né? Eu falei, tchau. Acabou a consulta. Vamos ver se tem um eclipse aí para justificar essa timidez. Manda os dados. Ana, por favor, compartilha comigo seus dados. Vou mandar. Quero dizer para vocês que vocês vieram como um presente para mim. Eu considerei um presente desde a terceira, acho, na reunião, ou talvez mais, porque antes eu estava maratonei os vídeos do YouTube e eu ficava esperando lá surgirem as coisas. Daí eu fui fuçar ali e tal, encontrei vocês lá pelo Instagram e daí aparecia assim, só que eu não conseguia me comunicar. Mas eu considerei que considero um grande presente, assim, porque eu estava justamente pensando que eu tinha que estudar os yoga. Bom, na última reunião eu fiquei impressionante, porque eu tenho que estudar os olhares dos signos e os yogas. Foca nisso. Escreve no papel isso. E aí entra vocês na reunião falando disso. Gente. Então, eu considerei, assim, vocês... Era despedida de Ketu na minha casa 11, né? Que é a casa dos amigos. E eram amigos espirituais que estavam chegando. A gente sempre pensa num aspecto, às vezes, negativo, né? E se a gente foca naquilo, a gente nem percebe o presente que a gente está recebendo, né? Meus amigos mudaram bastante e ficaram todos bem espirituais. E vocês chegaram com um último suspiro de Ketu ali em Escorpião. E eu só agradeço. Massa. Hare Krishna. Seja bem-vinda, né? Tipo, que seja só o começo do rolê. É isso. Umas portas que se abrem assim, inesperadamente. E aí, agora, o importante é se manter dentro da porta, né? Não volte para trás. É isso. Então, galera,
Eu vou colocar Gurudeva aqui. Só um espacinho para eu agradecer também. Fala aí, Clarissa. Que presente essa aula, tá? Muito obrigada, queridos. E só para confirmar aí o que a minha querida Parama falou, pessoas com ascendente escorpião são fofas, maravilhosas. Boa noite, gente. Eu não ouvi ela dizer isso, não, mas tudo bem. Eu concordo, né? Eu concordo. Eu disse que tudo é divino, tudo é maravilhoso. Vou concordar com tudo. Fofa não, Clarissa, a gente é foda. Já a Amanda edita essa parte do vídeo. Boa noite, galera. Dandavates, boa noite. Vamos terminar aqui com a glorificação a Gurudeva e todo mundo vai feliz se encontrar com Morfeu. Morfeu. Gurudeva Kripa Bindu Diya Koro Eidase Trina Pekayati Dina Kripa Bindu Diya Koro Eidase Trina Pekayati Dina Sakala Shahane Bol Diya Koro Sakala Shahane Bol Diya Koro Jamane সকলে সম্মান করিতে সকল দেহনাথ যত যত সকলে সম্মান করিতে সকল দেহনাথ যত যত তবে তো গাইব হরিনাম সুখে তো গাইব হরিনাম সুখে অপরাধ হবে হত অপরাধ হবে হবে হেন কৃপা লোভিয় কৃতার্থ হইবে না তো হবে হেন কৃপা লোভিয় কৃতার্থ হইবে না শক্তি বুদ্ধি আমি অতিথি শক্তি বুদ্ধি আমি অতিথি পরমরে আত্মসাত পরমরে আত্মসাত যত বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সার যত বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সার করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আনন্দ রাখিব আর আনন্দ রাখিব করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আনন্দ রাখিব